Voltamos com o segundo bloco do Clube da Bola. E agora temos um convidado especial no programa. Temos a honra de receber, de anunciar aqui com a gente, o jornalista Roberto Tomé. Ele que é gaúcho, uma referência aí no jornalismo esportivo nacional. E, Tomé, te dá as boas-vindas dizendo que eu sou o mais velho de todos aqui no Clube da Bola. Então te acompanho, né? Já essa tua experiência, eu já divido, te acompanho dessa experiência há muito tempo, cara. Realmente é muito legal te ter aqui hoje, essa disponibilidade de bater um papo com a gente. A gente vai fazer uma pergunta de cada um, né? Girar com os comentaristas para todo mundo aproveitar um pouquinho a tua presença. E a minha pergunta seria, eu quero teu boa tarde. Quantos anos de jornalismo e quantos anos já na TV Record, Roberto? Boa tarde, Mancha. É um prazer estar participando aí do Clube da Bola. Olha, já são muitos anos de estrada aí, mais de 30 anos, e na Record já são 15 anos, praticamente, entre 15 e 16 anos, né? Então já temos aí uma boa experiência para poder aí acompanhar o futebol e sempre... a gente sempre acaba se renovando, né? As coisas vão acontecendo, agora estamos vivendo essa pandemia, uma situação completamente nova e diferente, né? Então a gente vai se adaptando, enfim, a gente nunca passou por isso, quer dizer, uma experiência nova aí para todo mundo, né? Para a tua personal stylist, perguntei como é que você viria, marrom com preto, e eu botei a mesma cor, ó. Coincidência? Coincidência. Tô na linha certa. Vamos abrir para as perguntas. O Diogo já está na tela do ladinho ali do Tomé. Diogo, tens uma pergunta para o nosso convidado Roberto Tomé? Certo, Mancha. Tomé, boa tarde, um prazer poder falar contigo ao vivo aí no nosso Clube da Bola. Eu queria aproveitar um gancho que você deixou no final da sua fala sobre o coronavírus. E eu queria a tua opinião como um jornalista experiente, que já cobriu muita coisa. Como é que você enxerga esse momento do futebol, a gente tendo vários campeonatos em andamento numa situação peculiar, tantos exames, tantos jogos sendo adiados por causa de casos de coronavírus? Eu queria que você, se pudesse, por favor, fazer o seu ponto de vista sobre esse momento do futebol brasileiro especificamente. A gente está forçando uma barra, dá para fazer? Como é que você enxerga isso? Por favor. Olha, eu acho que o Brasil, né, por ser esse país continental, ele oferece possibilidades diferentes, né? São situações de um jeito no Rio Grande do Sul, aí em Santa Catarina, no norte do país. Quer dizer, alguns campeonatos estão, acho que, conseguindo administrar bem, né? Os próprios campeonatos estaduais, aí, a maioria já terminou, mas alguns campeonatos conseguiram administrar bem essa nova situação, né? Agora, em outros lugares, a gente vê que há uma dificuldade. Por exemplo, no centro do país, né, o Goiás já foi muito prejudicado, o Atlético Goianiense. Quer dizer, a gente entende que para os clubes é importante estarem em atividade, né? O dinheiro de televisão hoje representa uma parcela muito grande aí, da arrecadação dos clubes, é o que basicamente sustenta aí as equipes, né? Então, acho que à medida em que as experiências forem se acumulando, os clubes conseguirem se organizar bem, a própria CBF conseguindo estabelecer aí os protocolos com maior rigidez, né? Eu acho que dá para levar, né? O Campeonato Brasileiro, depois daqueles problemas iniciais, aí parece que já está num bom caminho. Acho que vai dar aí para levar até fevereiro, que é o prazo, né, que vai encerrar o campeonato. Então, depois daqueles problemas, primeiros problemas, eu acho que o futebol brasileiro conseguiu aí se adaptar a essa nova situação. Que legal. Vou pedir para o pessoal aí da produção tirar uma foto desse momento que vai acontecer agora. Duas lendas do jornalismo esportivo lado a lado. Roberto Tomé e Sérgio Badá. Pergunta é tua, Badá. Bateu uma foto aqui. Pois é, não, lenda é o Roberto Tomé, né? Para nós é um prazer, é uma honra muito grande ter ele aqui conosco no nosso Clube da Bola, um programa que também muito tradicional, de muitos anos, mas que hoje ganha um convidado realmente muito especial, um profissional que nós temos um respeito muito grande, que a gente aprendeu a admirar e acompanhar já de muitos anos. Mas o questionamento que eu faço pro Tomé
de tantas coberturas especiais que ele fez, homem de Copa do Mundo e de Olimpíadas e de tantas competições e reportagens especiais, mas tem uma para nós uma cobertura que foi muito marcante e é impossível a gente não se lembrar, que é a cobertura da tragédia da Chape. Se foi a mais difícil para ele, se teve alguma mais difícil do que essa, o que restou, o sentimento do Tomé de ter acompanhado tudo aquilo que a Chapecoense viveu e que ele também teve infelizmente esta incumbência aí, o sentimento, a lembrança, o que marcou o Roberto Tomé na sua carreira e especialmente esta tragédia que a gente infelizmente viveu aqui em Chapecó. Oi, Badá, muito boa tarde a você. Realmente foi uma experiência muito difícil. Eu tive a oportunidade de viajar até a Colômbia e poder estar lá no local do acidente, um local de difícil acesso, perto de Medellín, porém no meio de morros, uma situação muito difícil, geograficamente até para as equipes de socorro poderem chegar e dar assistência, né, a todas as pessoas que ainda conseguiram se salvar daquele terrível acidente. Foi realmente muito impactante, né? E a gente acaba pensando, né, que por uma questão econômica, daquela companhia, né, que acabou sendo praticamente ali um assassinato em massa, né? Porque não dá para se admitir, né? Por uma questão de combustível, para você avançar ali cerca de, acho que nem, não lembro, não recordo exatamente, mas eu acho que nem 50 quilômetros para chegar no aeroporto de Medellín. Quer dizer, se você pensar nisso, é totalmente absurda, né, a situação. E realmente a gente aprendeu a admirar a Chapecoense, aquele time era muito bom, né, e tinha todas as condições até de ser campeão no campo, jogando, né. Acabou que o Atlético Nacional, né, com uma atitude assim, muito elegante dos seus dirigentes, darem o título para a Chapecoense, mas no campo a Chapecoense tinha todas as condições de ganhar aquele campeonato, né, aquela Copa Sul-Americana. Então foi assim muito triste para a gente poder acompanhar no local lá aquele acidente que realmente totalmente desnecessário, não tinha por que acontecer aquele acidente, né, que foi uma comoção, acabou sendo uma comoção mundial, né? O mundo inteiro, o planeta se rendeu a essa tragédia. E foi uma pena, porque aquele time da Chapecoense, né, já tinha assim, toda uma estrutura, era um time muito competitivo e realmente, você pensar da forma como aconteceu aquele acidente, é inaceitável. Legal, vamos então para Blumenau, o espaço agora é para Emerson Luiz. A tua pergunta, Emerson. Ok, primeiro é um prazer tê-lo conosco aqui, Tomé. Grande abraço para você. A pergunta é relacionada, linkar aqui com Santa Catarina, principalmente na capital, Joinville também, que é a nossa maior cidade, com torcidas que acabam cobrando demais de dirigentes, pressionando os jogadores, mas fazendo essa relação com São Paulo, principalmente, que a gente sabe que é outra realidade muito maior. Como é essa convivência? Como é que tu define a relação do dirigente? Muitos são amadores, são permissíveis, alguns jogam duro, com torcidas organizadas, Tomé. Boa tarde, Emerson. Olha, esse é um problema antigo, né, no futebol brasileiro. Os clubes, eles muitas vezes se tornam reféns, os dirigentes, né, os cartolas. E eu falo cartola porque os maus dirigentes, muitas vezes, eles se submetem, né, às exigências das torcidas organizadas, inclusive fazem acordos, né? Aqui em São Paulo é muito comum certas atitudes de torcidas organizadas terem o aval, né? Não digo o aval oficial das diretorias, mas a gente sabe que muitas atitudes das torcidas, invasão de centros de treinamento, né? De cobranças diretamente, ali, tete a tete com os jogadores,
muitas dessas atitudes são facilitadas, né, pelos dirigentes para realmente botarem pressão sobre a comissão técnica, sobre os jogadores, né? Eu acredito que, lógico, que numa proporção maior as coisas acontecem aqui em São Paulo, mas não são muito diferentes dos outros estados, não. A gente vê clubes grandes, clubes médios, clubes pequenos, atravessando momentos de dificuldade e as torcidas se achando no direito de interferir diretamente, né, na política de relacionamento dos clubes com os jogadores, com os treinadores, né, e comissão técnica. Eu acho que esse é um dos problemas graves. A gente viu há pouco tempo manifestações de torcidas organizadas voltadas para as ações mais abrangentes da sociedade. Agora, em relação ao futebol, ainda existe aquele resquício, né, desde os anos 90, quando começaram a ter as atitudes mais violentas por parte das torcidas, de tentarem interferir, de cobrarem, se acham no direito de botar o dedo na cara dos jogadores, de treinadores. E esse realmente acho que é um dos problemas ainda que o futebol brasileiro vai ter que resolver, porque não se pode admitir, né, que numa relação hoje tão profissional quanto deve ser, né, dos clubes com jogadores, com comissões técnicas, não se pode admitir que as torcidas invadam o centro de treinamentos, né, se achando no direito de poder cobrar dos jogadores. O que a torcida tem que fazer é ir no estádio. No estádio, sim, né? Vai lá, vaia, aplaude, se for o caso, mas enfim. Mas essas atitudes das torcidas, elas muitas vezes são facilitadas pelos dirigentes que querem dar uma resposta, né, ao torcedor de um modo geral, e acabam usando as torcidas para cobrarem os seus jogadores e seus treinadores. Olha, quem está com a gente também é a Alice Queiroz, lá na redação integrada da ND. Tem uma pergunta para o Roberto Tomé, Alice. Tenho sim. Primeiramente, prazer, Roberto. Parabéns por essa carreira brilhante, tanto nacional quanto internacional. E puxando bem para esse lado internacional, diante desse clima que a gente está, né, o inverno, qual foi o jogo que tu cobriu assim com a menor temperatura, assim, abaixo de 0? Olha, Alice, muito obrigado pela pergunta. A gente é acostumado a fazer tantas coberturas, né? E um jogo especial me marcou, e por incrível que pareça, não foi fora do Brasil, foi lá no Rio Grande do Sul. Esse jogo até ficou famoso, né? Ficou muito, muito conhecido, e chamado do Jogo da Neve, que foi entre Grêmio e Esportivo de Bento Gonçalves. A temperatura estava ali próxima de 0 grau. O jogo foi no estádio, o antigo estádio da Montanha, do Esportivo de Bento, e era um jogo pelo Campeonato Gaúcho. O Grêmio estava formando aquele time que depois veio a ser campeão brasileiro, depois campeão da Libertadores, ali no final dos anos 70 e início dos anos 90. E foi o jogo em que participou também o Paulo César Caju, que era o jogador da Copa de 70, tinha ido para a França depois da Copa de 74, e muita gente tinha dúvidas sobre como o Paulo César, que tinha assim, um estilo refinado, tanto dentro de campo até quanto fora de campo, né? Que ele teve uma experiência muito boa no Olympique de Marseille, na França. Então, havia uma expectativa de como o Paulo César Caju ia se comportar no Campeonato Gaúcho, né? Que tem aqueles jogos difíceis no interior do estado, que às vezes se transformam em verdadeiras batalhas. E então esse jogo contra o Esportivo me marcou bastante, porque foi uma surpresa para todo mundo, né? Aquele jogo sob a neve, e enfim, é um jogo que até hoje é muito lembrado. Que legal. Agora lá de Itajaí, Marcelo Nunes, tua pergunta, Xará.
Mancha, em primeiro lugar, dizer que foi uma surpresa muito agradável, né? É uma honra estar dividindo a tela aí com o Roberto Tomé. Realmente é uma referência para a gente e nos auxilia bastante no dia a dia nosso aqui do Balanço Geral, com as reportagens que ele produz lá em São Paulo também, na Record Nacional. Realmente é uma honra estar dividindo essa tela. Eu já acompanhei outra entrevista do Roberto Tomé em um outro momento, Tomé, e naquele momento você revelou seu clube de coração. Como é que você avalia essa situação do jornalista, do comunicador, do repórter esportivo, que não tem problema em revelar isso e como separar as coisas, né? Separar... Porque todos nós temos um clube, né? Todos nós gostamos de futebol, a gente preserva aquele clube lá no nosso coração. Mas, ao mesmo tempo, tem que saber cobrar, saber ser profissional também e produzir as reportagens. No meu caso, eu tenho 2. O Mancha fez 2 lá, tenho 2. Mas como é que a gente faz, hein, Tomé? Uma honra. Olha, é difícil, por exemplo, eu, por exemplo, sou gremista e só revelei, assim, porque as pessoas até os mais amigos, assim, as pessoas mais chegadas já sabiam, e como eu estou em São Paulo, até mais fácil nesse sentido, né? Porque se você trabalha, por exemplo, no Rio Grande do Sul, de onde eu saí, né? E lá, se você revela que é ou colorado ou gremista, realmente você tem problema, né? Porque o futebol lá é muito polarizado, né? Aquela paixão da dupla Grenal, quer dizer, muitas vezes, desculpe, muitas vezes o torcedor não entende, né? Você ser torcedor de um clube e, ao mesmo tempo, fazer a cobertura do rival. Sempre tem aquelas interpretações que você acha que está favorecendo um time em detrimento do outro. E tá. Bom, como eu moro em São Paulo, e em São Paulo também pelo fato de as rivalidades serem mais diluídas, né? Você tem os 3 grandes da capital e tem o Santos, né, no litoral. Quer dizer, não chega a ser tão problemático assim, né? Mas eu admito que é difícil. Em Porto Alegre, por exemplo, eu não revelaria. Se eu continuasse trabalhando em Porto Alegre, se tivesse continuado em Porto Alegre, não revelaria publicamente meu time, não, porque eu sei de histórias de companheiros assim que passam, às vezes, muito aperto, sabe? Você vai, às vezes, no estádio do rival, você é hostilizado, isso aí acontece, né? Acontece também em São Paulo, mas não, como eu falei, existem já mais clubes, né? Mais dividida a paixão ali, você consegue trabalhar, né? E o importante que eu acho é você conseguir ser profissional, ser tanto fazer críticas ao seu time, como também você valorizar o time que você não torce, né? Eu acho que você tem que tentar ser bastante objetivo, né, nessa situação, para você também ter credibilidade, né? A pessoa que torce para o outro time, por exemplo, saber que você ali está dando uma opinião e que é uma opinião profissional, quer dizer, eu acho que você tem que ganhar credibilidade para poder, né, de repente, dizer o clube para o qual você torce. Legal. Tomé, muito legal a tua presença aqui, agradecer demais esse teu tempo dedicado ao Clube da Bola. E tem uma colocação, você passou essa semana fazendo uma matéria especial sobre menino Neymar, PSG, final da Champions. Essa matéria já foi ao ar ou ela vai hoje? Olha, mas ela vai hoje no Jornal da Record, e é o seguinte, né? Há uma expectativa muito grande aí de que o Neymar possa se vencer, eu acho, né? Se vencer essa Champions, ser eleito o melhor jogador do mundo. Agora, a gente precisa saber também que aqui no Brasil a expectativa é uma, né? Existe uma tendência de se achar que o Neymar realmente ele está ali na marca do pênalti para ser eleito o melhor jogador do mundo. Mas na Europa a situação é um pouco diferente. O Neymar ainda sofre com os resquícios da participação dele na Copa do Mundo da Rússia, onde teve muito aquele cai-cai, né? Os adversários criticaram muito o Neymar por causa disso, a imprensa internacional, a imprensa europeia caiu de pau em cima do Neymar. Quer dizer, são visões um pouco diferentes. Na Europa,
não se considera o Neymar tão favorito a esse prêmio quanto aqui no Brasil. Ele está disputando basicamente com o Lewandowski, né, o atacante do Bayern de Munique, que vai decidir com o Paris Saint-Germain a Champions. E para os europeus, o Lewandowski está na frente, né? Foi goleador, fez 34 gols no campeonato alemão, 15 gols na Champions. Quando a gente olha e vê que o Messi esse ano fracassou, né, naquele jogo contra o Bayern, o Cristiano Ronaldo não conseguiu levar a Juventus adiante na Champions, então a situação não diria que é assim tão catamarcada. O Neymar, se ganhar amanhã, se ganhar e jogar muito bem amanhã, provavelmente ele será o eleito, né? Mas não é assim tão catamarcada, viu, Mancha? A gente tem o Neymar muito presente, lógico que está jogando, está desequilibrando, mas do ponto de vista dos europeus, o Neymar ainda precisa provar muito, viu? Especialmente pelo que ele jogou na Copa da Rússia. Vamos ver, vamos aguardar. Esperar que o menino Neymar, né, como todo mundo está falando, se transforme no adulto Neymar, né, Mancha? Vamos ver aí o que vai acontecer amanhã. Legal demais, Roberto. Agradecer muito essa participação. Foi muito legal te ter aqui nesse sábado para bater um papo. E esperamos te ter em outras oportunidades como convidado, porque temos resenha aqui para falar até às 5 horas da tarde, com certeza. Valeu, Mancha. Foi um prazer e estamos sempre à disposição. É sempre um prazer, tá certo? Um abraço a todo mundo e um bom fim de semana a todos. Valeu, Roberto Tomé. Que serenidade. Conversando com ele, parece que eu estou assistindo uma reportagem. Que legal. Vamos terminar esse bloco com as fotos da semana que a galera mandou e a produção separou. Coloca a primeira na tela ali e tem gente conhecida nessa foto aí, Adilson Heleno, eterno craque aí do Avaí. Ali no meio é o Marilson, o gato de botas, e de bonezinho preto, Zezo Catuaba de Canasvieiras, Floripa. Que legal. Próxima foto, Valdeir de Joinville. Fez a foto durante a live da semana passada. Tô reconhecendo ali o pessoal na tela do Quinteto SA. Ele se preparou para ver o clube, especialmente na semana passada não tivemos a live com o Quinteto SA. Muito legal a foto. Próxima foto, Júlia e o papai Celso de Xanxerê, torcedores da Chape. Que legal, gostei do chapéuzinho ali do papai, muito legal. Próxima foto é a Nádia Oliveira de Palhoça. Tá ali o Marquinhos. Tô reconhecendo também o Geninho e aqui no cantinho não reconheci, será que é o marido da Nádia, um outro torcedor? Que legal essa foto aí na ressacada, me parece, será? Próxima foto, galera havaiana no clássico, João, Pedro, Bruno, Caliel, Gabriel, Bernardo, Paula, Alex, Felipe, Matheus e Arthur. Galera boa, tava calor, pessoal sem camisa, tava calor aí no dia do clássico. Ó, essas são as fotos da semana, daqui a pouquinho a gente volta para falar mais de futebol e vamos ver os gols do Avaí com o Cuiabá. Rafael Gava aprontou, marcou 2 pro Cuiabá e o Cuiabá venceu a partida. É daqui a pouquinho.